Quando estiver no ponto, o senhor diz: você acha que esse microfone aqui está melhor? Oi, glória a Deus. Está melhor? Beleza? Glória a Deus. Glória a Deus. Quero aqui saudar a igreja do Senhor com a santa e gloriosa paz do Senhor. Quero agradecer ao nosso pastor, a nossa missionária Mandir, por essa oportunidade que está nos dando de criar um corpo de obreiros mais aperfeiçoados. Porque nós temos visto que as igrejas necessitam de alguém preparado para pregar a palavra. Essa preocupação também nós vemos que teve no passado, pelo apóstolo Paulo, quando recomendou aos obreiros do seu tempo que tivessem cuidado de serem os obreiros preparados. Até a passagem que o pastor leu foi justamente essa, que procurarmos apresentarmos diante de Deus como obreiros que não temos do que se envergonhar. E para começar a nossa palavra de hoje, eu quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Que diz assim: E não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Trago para nossa meditação apenas este versículo do capítulo 12, aonde a palavra do Senhor vem nos trazer um conselho: e não sede conformado com este mundo. Estudo sobre Romanos, capítulo 12, versículo 2, explicação de o que realmente significa. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. O significado de Romanos 12, 2 é profundo. O apóstolo Paulo explica sobre princípios de romper com o pecado, manter nossa vida centrada em Cristo e buscar como também experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Este versículo começa com uma espécie de alerta. Não vos conformeis. Não se conformar significa não se acomodar com a situação, não se deixar levar por qualquer ideologia, resistir e se manter focado
O apóstolo Paulo exorta os cristãos de Roma para não se esquecerem da morada no céu que teremos, como está lá em João 14:2. A vossa vida será muito melhor lá na terra, lá do que nesta terra. Mas o ênfase maior é: olhem para Cristo e sigam Ele em tudo. Paulo, em outras palavras, também quer dizer: aquele que se conforma perde a noção e perspectiva da esperança, da salvação e até mesmo o sacrifício de Jesus por todos. O alerta é que os cristãos vivem no mundo, mas não são do mundo. Os valores que o mundo preza não podem ser os valores de um cristão. Não vos conformeis com este mundo significa não entrar no esquema das conveniências, do relativismo, daquela ideia de se dar bem, passando por cima do outro. Os desejos pessoais são prioridades, ou seja, o eu primeiro em tudo. Infelizmente, muitas pessoas ligadas a esse mundo. Entretanto, se realmente queremos ser transformados pela renovação da nossa mente, experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, não podemos ser e estar conformados com este tipo de sistema de mundo, que é totalmente corrompido e longe dos valores bíblicos. Há que ser luz do mundo, para mostrar às pessoas que não conhecem o Senhor, e a alegria que não se acaba, o exemplo de conduta de vida, seguindo os passos e ensinamentos de Cristo, e ser uma espécie de ponte entre Deus e o não crente. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O significado da palavra transformação neste versículo é algo como metamorfose, tal igual o processo da lagarta em borboleta. Percebemos a importância que o apóstolo Paulo destaca aqui. Trata-se de uma mudança radical de maneira pensar e viver. E para isso Paulo enfatiza que renovar a mente é o caminho para isso. Vale lembrar que todo ser humano não crente tem uma maneira padronizada de pensar e viver, muito atrelada ao mundo, que falamos acima, logo está corrompido e precisa de ser renovado, ser restaurado, resgatado, para assim ter o padrão bíblico e pensamentos e conduta de vida. Renovação é fazer com que algo fique como novo, recomeçar, inserir novas coisas, voltar como era. Logo, renovação da vossa mente passa por Jesus, pelas Escrituras, e ao lermos e estudarmos constantemente, somos gradativamente transformados à imagem de Cristo. Portanto, nossa mente é um campo de batalha. Precisamos alimentá-la com a palavra de Deus, para assim conhecermos ao Pai, termos a mente de Cristo e não nos deixarmos influenciar por qualquer filosofia e teologia que ouvimos. Boa e agradável vontade de Deus. A ideia principal que o apóstolo Paulo destaca nesta parte do versículo é para que você possa provar, isto é, experimentar, explorar, averiguar a perfeita vontade de Deus. Uma mente renovada ou se renovando é fundamental para uma exploração com sucesso. A chave aqui é obediência. Sendo obediente ao Senhor, certamente vamos começar a entender
e experimentar da vontade de nosso Deus. Há uma relação entre mente e coração que vale a pena refletirmos um pouco, como o coração do homem é enganoso. Está em Jeremias 17:9, pois pode estar preso nas modas e conduta do mundo. Então não é adequado para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas se o coração for renovado, assim como a mente, então está apto para conhecer e fazer a vontade do Senhor, pois este tipo de coração e mente é o que vai entender e provar a vontade de Deus. Que Deus continue nos abençoando, e eu agradeço a oportunidade que recebi nesta noite para falar um pouco da palavra de Deus. Amém. Sem demora, próximo. Boa noite, gostaria de cumprimentar a toda a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. É motivo de alegria estar aqui, é uma honra. Queria agradecer em primeiro lugar a Deus, ao nosso pastor presidente do Campo Céu, pastor Freitas Melo, e ao missionário Nando Melo, e toda a amada igreja, e também agradecer ao corpo de obreiros que está aqui ao meu lado. Deus abençoe cada um poderosamente. Meus amados irmãos, sem mais delongas, gostaríamos que meditássemos no livro muito conhecido da Bíblia Sagrada, o livro de Isaías. Isaías capítulo 53. Livro de Isaías capítulo 53, que diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como onde tinham os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Eu estou falando da figura mais importante de todo o universo, que eu me emociono quando falo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi através deste versículo aí, através do
livro de Isaías 53, que eu mesmo, não sendo evangélico, eu já ouvi a palavra de Deus ministrada pelo pastor Silas Malafaia, né? Isso aí tocava no meu coração. E eu sempre tive um desejo de ser servo de Deus. Meus amados irmãos, eu nunca visitei a igreja católica, nunca fui católico. Meus pais me levavam quando eu era criança para a igreja evangélica. E eu creio que eu sempre tive a vontade de ser evangélico. No ano que eu nasci, meu pai ainda não era evangélico, né? E minha mãe estava grávida de mim, aproximadamente de 3 meses no ventre. E meu pai, ele procurava todo tipo de doutrina, de religião. Meu pai procurava. Um dia ele procurou um lar de macumba, né? E a macumbeira olhou para o ventre da minha mãe e disse: olha, seu Francisco, sua esposa está com um bicho crescendo no ventre dela. Se fosse no dia de hoje, seria um câncer. Tome logo a garrafada e mate logo esse bicho demoníaco. E aquela senhora, né, ficou amaldiçoando. E o meu pai disse: está repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu não sou evangélico, mas a partir de hoje eu não vou mais procurar os seus trabalhos. E aí meu pai ficou decepcionado, né, com aquela senhora e disse o seguinte: se o meu filho nascer, porque só nascia mulheres, o primeiro filho foi mulher, o segundo foi abortado, o nome dele ia ser Edilson, o terceiro mulher e o quarto seria eu, né? E aí aquela senhora disse que eu era um bicho, que eu ia morrer, mas eu creio que eu já era um projeto de Deus. Então meu pai disse: se meu filho nascer, meu primeiro filho homem, o primogênito filho homem, eu vou ser evangélico, eu vou largar tudo, vou largar a bebedeira, os prostíbulos, e vou ser um servo de Deus. E aí então eu nasci para a glória de Deus, e meu pai se converteu, minha mãe, e eles não estão tão firmes como eu desejaria que eles estivessem firmes na presença do Senhor Jesus. Eles são aqueles crentes que quase não vão para a igreja, né? Mas eu oro por eles todos os dias. E para a glória de Deus, eu estou aqui para falar deste testemunho e dizer a vocês, meus amados irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é igual o ar que nós respiramos. Todos nós precisamos do ar para respirarmos. A gente não vê o ar que respiramos, mas a gente sente. Do mesmo jeito, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente não vê Ele com os nossos olhos humanos, porque é pela fé que nós sentimos que o nosso Deus existe, e que Ele entregou seu único Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, para morrer pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então, é muito maravilhoso, é gratificante falar de Jesus Cristo. E eu quero dizer a vocês, meus amados irmãos, que eu me emociono. Eu, para a graça de Deus, Deus já me contemplou. Eu ser pai 2 vezes, não tenho uma alegria tão grande de ser pai, de passar na universidade. Eu fui contemplado em ser aprovado 2 vezes na Universidade Estadual, na Federal. Passei também no ir para a glória de Deus. Mas não tem um presente maior do que você ganhar a salvação. E a salvação, Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário, derramando sangue vivo. Jesus Cristo derramou o seu sangue. Então Ele é merecedor de toda a nossa adoração. Muita gente tem adorado personagens aí na televisão, jornalistas, atores, cantores, até mesmo pessoas do mundo evangélico que adoraram. Mas a Bíblia diz que nós devemos adorar somente a um que cumpriu todos os mandamentos, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que não existe um sofrimento maior do que o sofrimento que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sofreu. Mas mesmo assim, Ele sendo apregoado naquela cruz, o maior sofrimento de toda a humanidade, Ele não se irou contra ninguém. Mesmo Ele sendo traído por um dos 12 discípulos, por Judas Iscariotes, Ele foi traído, mas mesmo assim Ele o perdoou. Mas só que Judas Iscariotes nunca creu na salvação em Cristo Jesus. Judas Iscariotes, ele andava presencialmente com Jesus Cristo. Ele conviveu 3 anos pregando a palavra de Deus com Jesus Cristo. Ele pregava o Jesus Cristo real, o Jesus Cristo vivo, mas ele não cria na salvação. Ele não cria no Jesus que ele pregava. Como tem muitas pessoas aqui na igreja, infelizmente, que têm pregado a palavra de Deus, têm procurado fazer a obra de Deus, mas infelizmente, lamentavelmente, eu tenho a falar, que ainda não nasceram para Jesus Cristo, ainda não se converteram. Como está escrito no livro de João, capítulo 3, versículos 1 ao 7, que vos é necessário nascer de novo. O Nicodemos, ele era um grande pregador da palavra de Deus, ele era um grande religioso.
Existe uma grande diferença, pastor Freitas, missionário de Melo, entre ser servo de Deus, entre ser adorador de Deus e religioso. Religioso, você vai ter fanatismo, você vai ficar discutindo com outras pessoas, você vai ficar brigando por causa da religião. É como existe o fanatismo pela política, pelo futebol. Existe também um fanatismo na religiosidade. Então nós não devemos ser religiosos, porque a religião não salva ninguém. Só existe um Salvador aqui na terra, Jesus Cristo. Então nós não devemos ser religiosos, nós temos que ser servos do Senhor Jesus. Nós temos que nascer de novo, mas é nascer da água e do Espírito. Nicodemos, ele conhecia a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Assim como também o apóstolo Paulo, antes de ser denominado Paulo, ele era Saulo, que significa o maior. Saulo, ele era um grande religioso. Eu não quero aqui julgar Saulo. Eu acredito que tudo que ele fazia, ele praticava pela religiosidade, pela crença que ele cria. Mas a partir do momento que Saulo teve um grande encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito. Nascer da água é nascer para a palavra de Deus, como está escrito no livro de João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é a Bíblia Sagrada. É através da Bíblia Sagrada que Deus se revela para o ser humano. É muito bom a gente estudar livros escritos por vários teólogos. Seu tempo acabou. Certo, mas do que um livro mais importante do que a palavra de Deus. Então, meus amados, leia a palavra de Deus e creia no Senhor Jesus. Não somente leia a palavra de Deus, mas obedeça a palavra de Deus e aceite verdadeiramente Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo Salvador de sua vida. E arrependa dos seus pecados e abandone Deus, porque só existe verdadeiro arrependimento se abandonar, confessar seus pecados e abandoná-los. Eu agradeço pela rica oportunidade. Que Deus abençoe cada um poderosamente em nome de Jesus. Amém. Quer saber quanto tempo você passou? Você quer? 32 segundos e 65. 10 minutos e 32. Quase. Parabéns. Senhor, sequência é o senhor mesmo. Não adianta fugir não, senhor. Meus irmãos, nós não vamos parar, viu? Nós vamos sequenciar até a hora de terminar um, é o outro, vai terminando o outro.